Uma operação de grandes proporções foi registrada, trazendo imagens aéreas que revelam um cenário de destruição impressionante. Prepare-se para testemunhar a força do arsenal militar russo em ação, enquanto um avançado sistema de artilharia direciona sua potência contra as posições ucranianas. Cada míssil disparado é um golpe devastador, atingindo soldados de uma brigada ucraniana que se encontraram encurralados, sem opções de fuga. As filmagens, capturadas por drones de última geração, nos transportam para o epicentro do tumulto, onde explosões vibrantes e nuvens de fumaça se erguem como sombras sobre a paisagem. Fique conosco e veja o que acontece a seguir. O eco da devastação arrasa tudo à sua frente, não se tratando apenas de um ataque tático, mas de uma mensagem clara para os adversários, demonstrando a capacidade de bombardear o inimigo com precisão. O rugido do sistema de artilharia irrompe nos céus da Ucrânia, deixando evidente o poderio russo e semeando o caos nas fileiras da brigada de infantaria motorizada. As imagens são impressionantes. O impacto foi registrado do ar pelo drone, mostrando como as formações ucranianas desmoronavam sob as explosões devastadoras. Cada míssil disparado atingia seus alvos com uma precisão notável, deixando um rastro de equipamentos destruídos e um cenário devastado. O sistema de artilharia em questão, uma versão modernizada de um clássico desenvolvido durante a era soviética, foi o protagonista absoluto dessa ofensiva. Capaz de atingir alvos a mais de 120 quilômetros de distância, essa máquina de guerra exemplifica como a tecnologia militar russa continua a evoluir para enfrentar desafios contemporâneos, lançando projéteis com um poder destrutivo imenso. As posições defensivas ucranianas foram reduzidas a escombros. Os brilhantes relâmpagos das explosões e as nuvens de fumaça emergiram como sinais da total devastação. As tropas que se encontravam em posição estavam bem preparadas, mas não conseguiram se antecipar à intensa chuva de mísseis. A precisão dos ataques foi impressionante, com cada sistema de artilharia mobilizado de forma ágil e estratégica para atingir os alvos designados. Os mísseis, lançados com precisão quase cirúrgica, deixaram um rastro de destruição por onde passaram. O som estrondoso das explosões reverberava ao longo do campo de batalha, criando uma cacofonia que parecia dominar a paisagem, enquanto a desordem reinava entre os defensores. O clima de caos e incerteza afetava não apenas a logística das tropas, mas também a sua capacidade de se coordenar sob pressão extrema. A tecnologia de reconhecimento desempenhou um papel crucial nesse cenário de batalha, fornecendo informações em tempo real sobre os movimentos das tropas inimigas. Drones de vigilância, equipados com câmeras de alta resolução e sistemas de inteligência, permitiram que os comandantes tivessem uma visão clara da situação no terreno, garantindo que os ataques fossem dirigidos com eficácia e precisão. Essa integração entre tecnologia e combate moderno transformou a dinâmica do conflito, fazendo com que as decisões estratégicas fossem tomadas com base em dados concretos e análises imediatas. Os efeitos do ataque não se restringiram apenas à destruição física das instalações e equipamentos. A moral das tropas ucranianas também sofreu um impacto severo. Muitos soldados não esperavam uma ofensiva de tal magnitude e a rapidez e intensidade dos ataques revelaram a fragilidade de suas defesas. O conhecimento de que haviam sido superados em termos de estratégia e tecnologia gerou um sentimento de desânimo e impotência. A evidência da vulnerabilidade de suas posições levou a uma queda acentuada no moral, enquanto os soldados lutavam para se reagrupar em meio a uma pressão intensa e contínua. A ofensiva, que foi rápida e implacável, deixou pouco espaço para qualquer tipo de reação eficaz. Na guerra moderna, onde a informação e a tecnologia se entrelaçam de maneira intricada, fica claro que o conhecimento do inimigo e a capacidade de atacar antes que ele tenha a chance de reagir são fundamentais para o sucesso. Neste contexto, a eficiência dos sistemas de artilharia russa se destacou de maneira impressionante, mostrando um domínio tecnológico que complicou ainda mais a situação para os defensores.
À medida que as explosões ecoavam pelo campo de batalha, os soldados ucranianos enfrentavam não apenas a destruição física, mas também uma batalha psicológica. Cada ataque bem-sucedido minava sua confiança, e o ambiente de batalha se tornava cada vez mais desolador. Os líderes militares precisavam encontrar formas de reverter a situação, incentivando os soldados a manter a resistência, apesar das adversidades que enfrentavam. Essa combinação de tecnologia avançada e táticas implacáveis ilustra a evolução da guerra contemporânea, onde a superioridade tecnológica pode frequentemente determinar o resultado de um conflito. O desafio agora era não apenas sobreviver os ataques, mas também encontrar maneiras de reequilibrar a situação e reverter a maré da batalha. As tropas precisavam urgentemente de uma estratégia que pudesse lhes dar uma vantagem, mesmo diante da impressionante demonstração de poder militar que estavam enfrentando. A resistência ucraniana enfrentou um cenário caótico e desafiador, refletindo as duras realidades de um campo de batalha sem refúgio. As tropas, encurraladas e sob pressão constante, lidaram com a brutalidade de um conflito que ultrapassa os limites do que é aceitável. O ruído ensurdecedor das explosões e o pânico generalizado transformavam cada dia em uma luta pela sobrevivência, em que o medo e a incerteza se tornavam companheiros permanentes. A situação se intensificou à medida que os russos atacavam pontos estratégicos, visando instalações críticas e linhas de suprimento, o que não só diminuiu a capacidade de resposta dos ucranianos, mas também complicou suas operações futuras. A destruição de armazéns de munição e centros de comando reduziu a eficácia das tropas defensivas, levando a uma luta desesperada por recursos e reforços. O cerco não era apenas físico, era psicológico, desgastando a moral dos soldados e gerando um sentimento de impotência diante de uma ofensiva tão implacável. Nesse contexto, a importância da inteligência moderna nunca foi tão evidente, demonstrando que a guerra de hoje é tão mental quanto física, onde a informação se tornou uma arma poderosa. A capacidade de obter e analisar dados em tempo real sobre os movimentos inimigos permitiu que os comandantes ucranianos tomassem decisões mais informadas, mesmo em condições adversas. Drones de reconhecimento e sistemas de vigilância avançados foram essenciais para monitorar os ataques russos e planejar possíveis contraofensivas, ilustrando a interseção entre tecnologia e tática no combate moderno. Além disso, a integração de diferentes tecnologias para maximizar a eficácia dos ataques destacou-se nesse conflito. Sistemas de artilharia de longo alcance, coordenados com informações obtidas por drones, permitiram que as forças russas atingissem alvos com uma precisão impressionante. Essa abordagem multifacetada não só demonstrou a evolução do combate, mas também revelou as vulnerabilidades das forças ucranianas, que precisavam urgentemente inovar em suas estratégias defensivas. Enquanto isso, os líderes ucranianos lutavam para calcular o impacto real das baixas em meio à confusão que a guerra trouxe. A dificuldade em manter registros precisos em um ambiente caótico complicava ainda mais a tomada de decisões. A luta pela sobrevivência não era apenas física, era também uma batalha pela narrativa, com cada dia trazendo novas histórias de heroísmo e sacrifício, mas também de perdas devastadoras. As consequências emocionais do conflito se espalhavam pelas linhas de frente, afetando não apenas os combatentes, mas também as comunidades que sustentavam suas tropas. Famílias se separavam e as incertezas sobre o futuro criavam um clima de ansiedade constante. No meio de toda essa turbulência, um apelo ao público se destacava. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos.